Conosco, Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h04. Mais FM. No ar. Programa Edmárcio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmárcio. Edmar Silva. você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Edmar Silva. Depois de alguns dias aí distantes, né? Tivemos semana de feriado, tivemos recesso. Estamos de volta para trazer para você os principais destaques da cidade, de Goiás, do Brasil e do mundo, aqui na 87.9. Você acompanha nosso programa no fmmais.com.br. Você acompanha também a nossa live no Facebook, né? Estamos ao vivo também no aplicativo. Você tem várias maneiras de ouvir a Rádio Mais FM, além dos 87.9, nosso sinal na cidade, tá certo? Hoje,
dia 13 de abril de 2026, a gente traz para você os principais destaques do dia. Deixa eu só colocar aqui para gravar. Faz dias que eu venho aqui, né? Aí a gente acaba esquecendo alguma coisa. Deixa eu colocar para gravar para a gente poder colocar o programa ao meio-dia e à noite, né? Certo? É isso aí. Então, agora gravando aqui. Você ligado, você bem informado na 87.9. A gente começa o nosso programa destacando as notícias nacionais. Eu começo trazendo para você aqui, deixa eu ver se consigo abrir o giro de notícias. Giro de notícias com as notícias direto do nosso portal da agência Rádio Web. Vou achar aqui. Pois é, hoje é segunda-feira, dia 13 de 4 de 2026. Só falta eu achar aqui. Achei, né? Giro de notícias, dia 13 do 4. Vamos direto da agência Rádio Web. Olá, esse é o Giro de Notícias. Eu sou Ana Paula Costa e você acompanha os destaques do momento. A vitória da oposição na Hungria colocou fim ao governo de extrema-direita liderado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán por 16 anos. Os húngaros elegeram um partido de centro-direita que agora tem maioria no parlamento. A eleição no país registrou recorde de participação, com 66% dos eleitores. Líderes mundiais repercutiram o resultado da eleição na Hungria. O presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou Peter Magia pela vitória. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o país escolheu a Europa com a derrota de Orbán. Os cartórios de todo o Brasil fazem um mutirão a partir desta segunda-feira para aumentar o acesso a documentações básicas, principalmente para a população mais vulnerável. A campanha Registre-se vai oferecer documentos como certidão de nascimento, RG, título de eleitor e carteira de trabalho. Um tumulto durante visita a um forte histórico no Haiti deixou pelo menos 30 mortos no último sábado. De acordo com a imprensa local, diversas pessoas ficaram feridas por causa de uma grande aglomeração que causou um pisoteamento na entrada do ponto turístico. As negociações entre Estados Unidos e Irã terminaram sem acordo neste fim de semana, segundo autoridades iranianas. Divergência em ponto-chave impediram o entendimento. O impasse mantém a tensão no cenário internacional e aumenta incertezas sobre possíveis impactos econômicos, como no preço do petróleo. No Brasil, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, adiantou que o trabalhador poderá sacar até 20% do FGTS para pagar dívidas. Segundo Durigan, nessa semana será divulgado um pacote que inclui linhas de financiamento para caminhoneiros, motoristas de aplicativo e taxistas. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Ana Paula Costa. Edmar Silva. Tem mais ouvintes aí, Giro de Notícias, trazendo os principais destaques do dia e um destaque importante para a gente destacar aqui no programa é a questão do FGTS, né? O governo federal está liderando, né, o debate do FGTS, e trabalhadores que têm FGTS, naturalmente, né? A gente tem esse fundo, o FGTS é um fundo de garantia de tempo de serviço. Essa lei já é antiga, né, criou um fundo para que o trabalhador, quando sai do trabalho, quando ele sai do emprego, seja por aposentadoria, ou seja, para ir para outro trabalho, né, empresa, ele tem um fundo, um dinheiro que é depositado mês a mês, e que no final do contrato ele tem o direito de receber esse fundo. Para garantir, a
causa, e também quando ele se aposenta, né? Ele tem que ir para uma espécie de seguro, né? Então o FGTS, ele é um recurso que está depositado nos bancos. Ele tem sido utilizado para a implementação da construção civil, né? Especialmente de habitação e tal. Ou seja, é um dinheiro do trabalhador que é usado pelo governo, que é usado pelos bancos para financiamento da casa própria, né? Esses assuntos, mas que faz parte do patrimônio do trabalhador, né? Qual é a jogada do governo? É liberar parte desse recurso para que possa haver um pagamento de dívidas. Os brasileiros estão, 80% dos brasileiros estão endividados, né? E o governo está tentando ajudar a resolver esse problema, com isso liberando esses recursos. O fundo de garantia daria a possibilidade para uma boa parte dos endividados negociar com os bancos e pagar as suas dívidas, né? Com isso, liberar o crédito para outras compras, né? Além disso, o governo coloca nesse projeto aí a possibilidade de financiamento para trabalhadores, né? Ou seja, né? A ideia é dar condição para aquelas pessoas que estão endividadas de resolver as suas pendências. Isso ajuda por quê? Porque coloca dinheiro no mercado, né? Ajuda porque vai liberar essas pessoas que estão endividadas, às vezes de crédito, né? Devendo, às vezes têm condição de pagar as parcelas metido, e com isso o governo daria um alívio para uma boa parte da população brasileira que nesse momento se vê endividada, né? Como eu disse, cerca de 79% a 80% dos brasileiros têm algum débito para pagar, né? Em Goiás não é diferente, os goianos, uma matéria recente do passada, né? Sobre o endividamento dos goianos, que não é diferente do Brasil. Então é uma atitude do governo que visa amenizar a situação financeira. É claro, coloca dinheiro no mercado, né? Tem gente que está questionando, será que vão pagar as dívidas mesmo? Ou vão pagar as dívidas e vão fazer outras? Independente de se fazer novas dívidas, o fato é que o dinheiro entra no mercado, né? Ele vai circular e isso é bom para a economia. Aqueles que são do contra, né, dizem que o governo está fazendo isso porque é o ano eleitoral e quer faturar, né, o governo quer faturar votos com essa liberação. Ano eleitoral ou não, o fato é que os brasileiros estão endividados, né, e o governo precisa fazer alguma coisa. O governo pode lançar mão de projetos que facilitem o pagamento de dívidas. O ideal mesmo era que o Banco Central reduzisse os juros, né? Porque os juros do Brasil são os mais altos do mundo. Então nós hoje os juros bancários são altíssimos, né? O juro da Selic está em 12,75, né? Mais de 12%. Então é uma taxa de juros altíssima, muito alta mesmo. Então a expectativa era que essa tarifa, essa taxa estivesse fosse reduzida, né? Acontece que com a guerra do Irã, né, os Estados Unidos invadiu o Irã lá e essa guerra toda, com isso o banco acabou segurando, mantendo a taxa alta, né? Além disso, tem o aumento do preço do petróleo, que também faz com que a tarifa esteja acima da maioria dos países do mundo. Tá certo? Por falar em guerra, né, o portal G1 traz a seguinte manchete: Irã chama bloqueio naval dos Estados Unidos de ilegal e ameaça portos nos golfos
Pérsico e do Oman. O exército iraniano ameaçou retaliação contra portos em ambos os lados do Estreito de Hormuz. A segurança no Golfo Pérsico e no Mar de Oman ou é para todos ou é para ninguém. O exército dos Estados Unidos iniciará bloqueio a partir das 11 horas, horário de Brasília. Então, o exército do Irã ameaçou nesta segunda-feira, dia 13, retaliar contra postos no Golfo Pérsico e também estamos... Deixa eu só colocar uma resposta aqui. Muito bem, né? Então, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também em 87.9 no fmmais.com.br. Então é isso, né? A gente estava falando aqui sobre a guerra do Golfo, a segurança no Golfo Pérsico e no Mar de Oman, ou é para todos ou é para ninguém. Se a segurança dos portos da República Islâmica do Irã nessas áreas for ameaçada, nenhum porto da região estará seguro. A imposição de restrições pelos Estados Unidos, criminosos, aspas, né? Ao tráfico marítimo nas águas internacionais é uma ação ilegal, um exemplo de pirataria, afirmou o exército iraniano em comunicado divulgado pela emissora estatal IRIB. Ou seja, continua a pendência lá, né, entre os Estados Unidos e Irã. Isso provoca o quê? Aumento do petróleo, né? O barril de petróleo está mais caro e aumenta a insegurança no mundo. Ainda no portal G1, Master faturou mais com a revenda de consignados do que com juros em 2024, apontam dados da Receita. Dados enviados à CPMI do crime organizado mostram que o banco lucrou 1,6 bilhão apenas com o repasse de parte de operações de crédito do Crédito Sexta de 2024. Então, os registros financeiros do Banco Master apontam que em 2024 a venda das operações de crédito consignado, o Crédito Sexta rendeu mais ao banco do que juros cobrados dos servidores nessas mesmas operações. As informações constam da escrituração contábil do banco foram enviadas pela Receita Federal à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o crime organizado. Então continua aí, né, os prejuízos causados pelo golpe do Banco Master, que traz aí prejuízo para todo mundo, né, envolvimento de políticos, envolvimento de governadores, envolvimento de setores importantes da sociedade brasileira. O que temos mais? Portal UOL. Portal UOL, o setor produtivo faz ofensiva contra o fim da escala 6x1 antes de votação. A CCJ da Câmara deve votar parecer favorável ao projeto na próxima quarta-feira. O fim da escala 6x1 é um projeto do presidente Lula, né, visa diminuir a carga horária dos trabalhadores brasileiros. Diminuiria 4 horas, né, hoje a carga horária de 44 horas reduziria para 40 horas. Né? Isso na prática daria um dia mais de folga para os trabalhadores sem redução de salários. Então, mas o setor produtivo, né, ou seja, os empresários não querem isso, né? E prometem aqui uma ofensiva contra o fim da escala 6x1. Vamos acompanhar, esse é um projeto do governo Lula, está na pauta do Congresso. Nos próximos dias a gente vai acompanhar aí o andamento desse projeto. O Correio Brasiliense e a aposentadoria compulsória entra na rota de convergência. Associações articulam contra. Né, a aposentadoria compulsória é aquela que os juízes têm direito quando, né, é aquela história, quando o trabalhador comum ele comete algum desvio no trabalho, ele pode ser demitido por justa causa. Quando o servidor público tem algum problema, ele pode ser demitido também, né, excluído do serviço público através do processo administrativo. Quando um juiz, um promotor, um grande, vamos dizer assim, servidor desses tem algum problema, algum deslize, né, está envolvido em alguma falcatrua, algum crime, o que ele recebe? Ele recebe uma aposentadoria compulsória. E esse debate está sendo feito, né, justamente pelo Congresso, também pelo Supremo Tribunal Federal, para acabar com essa regalia dos trabalhadores, né, juízes,
promotores principalmente, ok? Esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com as notícias de Goiás. Fica aí que eu já estou voltando. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 26 minutos. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Olá, esse é o Edmar Silva. Bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa. Hoje, dia 13 de 4 de 2026, nosso programa está no ar ao vivo no Facebook, também no fmmais.com.br e, é claro, em 87.9. Vamos aí alguns dias afastados aqui do nosso programa, mas estamos de volta a partir de hoje. Nós estamos aqui para trazer para você as principais notícias do dia, o que acontece em Goiás, no Brasil e na cidade. Você fica sabendo aqui no nosso programa Edmar Silva. É isso aí. Nós estamos hoje 13 de abril, né? 13 de abril de 2026. Está passando rápido, né? Está passando aí acelerado. Vamos trazer para você que você consegue colocar o Boris Santos. De hoje, o Igor participou com a gente todos os dias na nossa programação aqui da Mais FM. Se você achar aqui no lugar de muito material, não tinha na hora de procurar, isso aí, você está ligado na 87.9 Rádio Mais FM de Anápolis. Mais FM, você acompanha tudo que acontece no Brasil, no Goiás e na cidade. Se você tentar outro jeito aqui, Fórum Empresarial de Goiás discute e reprova a proposta de redução do contrato de trabalho. Menina de 11 anos morre em acidente doméstico. Preço do etanol dispara e motoristas reclamam. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 13 de abril, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Tragédia.
Uma menina de 11 anos morreu após um acidente doméstico em Itumbiara, no sul do estado. A criança ficou com a cabeça presa na janela do banheiro da própria casa e não resistiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina utilizava um tamborete para alcançar vitrô quando o objeto escorregou. Com isso, ela acabou ficando pendurada pelo pescoço. O último dia 7 foi o Dia Mundial da Saúde, naquela idade uma data sem comemorações e até desapercebida por muitos. A data, criada em 1948, conscientiza sobre temas globais de saúde, promovendo o bem-estar físico, mental e social. Em 2026, o tema foca a valorização da ciência. Juntos pela Saúde, apoie a ciência. E a deputada Flávia Moraes acaba de decretar na Câmara Federal um projeto de lei que foi aprovado e que cria os direitos das pessoas em estágio de doença avançada. Semana onde a gente comemora aí o Dia Mundial da Saúde, uma aprovação importante, porque ela traz, dentro dos cuidados paliativos, a autonomia para o paciente escolher como que ele deve ser tratado na fase terminal, quando ele já está desenganado, ele está ali fazendo um tratamento já desenganado, ele vai poder definir que tipo de tratamento ele pode ter, aonde ele vai ser tratado, ele vai ter todas as informações de tudo que vai acontecer com ele, vai poder escolher. Isso traz aí uma dignidade muito grande para o paciente. Muitas vezes esse paciente em estágio terminal, ele fica numa UTI, sem poder receber visita, longe da sua família, muitas vezes depressão, tristeza. Então, é a partir dessa lei, é claro que a lei ela não autoriza suicídio, eutanásia, nada disso. Ela preserva a vida enquanto ele tiver, mas ela dá as condições para que ele possa viver esse estágio terminal aí da sua vida, nas condições que ele escolher. Olha, meu amigo, minha amiga, em se tratando do Brasil, tudo é possível, né? Bandido elogia a ação realizada pela Polícia Militar com uso de helicóptero, é isso mesmo. Um homem que havia roubado um carro e chegou a gravar um vídeo sorridente na maior cara de pau, né? Elogiando o trabalho de 2 PMs que desceram do helicóptero pulando em cima de um muro para efetuar a prisão. Ação de cinema, segundo o criminoso. Motoristas de Goiânia e de várias outras regiões foram surpreendidos com alta de mais de 31% no preço do etanol nesta semana. O litro do combustível subiu ao patamar de R$ 5,25 em alguns postos, até mais. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado de Goiás, Siniposto, Márcio Andrade, o aumento não está ligado a um novo reajuste das distribuidoras, mas ao fim das promoções que vinham sendo praticadas desde março. Sempre tem um argumento, que não convence a ninguém. Motoristas de Goiás precisam redobrar a atenção com o novo golpe envolvendo a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Criminosos estão criando sites e aplicativos falsos para enganar condutores, aproveitando mudanças recentes do processo de renovação. O Detran emitiu um alerta sobre a fraude que tem como alvo principalmente motoristas interessados na renovação do CNH. Em alguns casos, o procedimento pode ser feito de forma automática e gratuita, desde que o condutor atenda critérios como não ter cometido infrações nos últimos 12 meses e possuir o selo de bom condutor ativado no aplicativo oficial. O Fórum Empresarial de Goiás, formado por 8 entidades empresariais que englobam todos os setores como comércio e indústria, promoveu uma reunião na sede da GM, quando foi debatida a proposta de redução da jornada de trabalho 6x1. Houve unanimidade dos participantes que a medida deve ser melhor discutida, ocorre no momento com fins eleitoreiros e vai trazer graves consequências tanto para empresas quanto para empregados. O presidente do Sistema OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira, foi um dos participantes. O sistema cooperativismo acha totalmente intempestivo essa discussão nesse momento. Uma mudança dessa interfere gravemente nas relações de trabalho, no custo de produção das empresas, e as cooperativas estão aí inseridas porque nós temos várias cooperativas na área industrial, na área de prestação de serviços. Você vê que as cooperativas médicas vão ter aí um aumento muito grande de custos de saúde em geral. Ou seja, a gente está muito preocupado, acha que é uma medida que precisa vir de uma discussão ampla que envolva também aumento de produtividade para que não se reverta apenas em custo para as empresas. E o momento dessa discussão, no momento pré-eleitoral? Eu acho que aí o debate eleitoral ele prejudica, um maior discernimento, uma maior independência, da classe política para decidir. Pode-se decidir muito sob pressão e de uma forma não a melhor para o país, para os próprios trabalhadores e para as empresas. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo, né, os principais destaques do dia. Você viu aí que um dos destaques é justamente a discussão na Câmara Federal sobre a escala 6x1, né? É que isso mexe com os setores produtivos. Por quê? Porque para os empresários, sejam eles de cooperativa, de qualquer tipo de serviço, é contra, né? Porque vai, quando beneficia o trabalhador, há sempre o debate e a discussão contrária, né? Então, vamos acompanhar aí, tem essa questão de ser um momento eleitoral, mas esse assunto ele já está na pauta lá no Congresso há muito tempo, né? O fato é que vai ficando aquilo que não interessa para a maioria dos representantes, né? Principalmente porque a gente tem que ter clareza o seguinte, lá no Congresso, quem está presente lá, na sua maioria, são os grandes proprietários, são os grandes empresários, são os banqueiros, né? São as bancadas de trabalhadores, a bancada de, vamos dizer assim, de pessoas mais humildes é praticamente zero, né? Então, as bancadas que estão interessadas na melhoria das condições de trabalho, elas são menores. Então, é claro que esse assunto ele vai ficando. E se não tiver um governo que tenha interesse de discutir, de debater essas questões, vamos dizer assim, populares, né? Que beneficiam a classe trabalhadora, se não tiver um governo que tenha esse interesse, esse assunto nunca vai entrar na pauta, né? Independente de ser momento político ou não entra na pauta. Então, esse é um momento, exatamente por causa do momento ser um momento eleitoral e político, é interessante o debate, porque o senador, o deputado, na hora de votar, ele vai levar em conta o que o eleitor dele vai pensar do seu voto, né? Então é isso. Vamos acompanhar aí, então, né? Esse assunto com certeza vai ser o assunto aí dos próximos meses. Bom, vamos às notícias de Goiás. O portal do Jornal Popular traz a seguinte matéria: a Prefeitura de Goiânia coloca barreiras como apoio a cancelas da Marginal Botafogo. A Marginal Botafogo, né, o próprio nome está dizendo, é uma rua que acompanha o trajeto do córrego Botafogo, né, é uma pista antiga já, muitos anos ela existe, mas ela está passando por reformas, né, está passando ali por mudanças, até porque no período chuvoso agora, recente, nós vimos lá muitos acidentes, nós vimos lá muita inundação, muito problema, né? Então, um equipamento adquirido pelo município é usado apenas parcialmente para restringir o acesso à marginal em trecho que está em obras no setor universitário, né? Então, para quem circula em Goiânia, para quem vai para Goiânia todos os dias, né? Ou para quem mora em Goiânia, é preciso estar atento aí às alterações do trânsito em razão das obras ali na Marginal Botafogo. Ainda no Popular, o Caiado comemora a pesquisa Datafolha, né? Diz que o empate no segundo turno com Lula coloca ele no campo, tá certo? Então depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre a pesquisa eleitoral. Aliás, né, o DM, né, o DM digital aqui, o Jornal Diário da Manhã, traz o seguinte: Datafolha: Caiado já empata com Lula em eventual segundo turno. Ex-governador de Goiás cresceu após ter seu nome confirmado à disputa presidencial. Tem 42% dos votos ante 45% do petista, empatados no segundo turno. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, PSD, alcançou 42% das intenções de voto em simulação de segundo turno, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que registrou 45%, segundo a pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira. O resultado configura empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, o que indica equilíbrio competitivo entre os dois nomes no cenário projetado para a disputa presidencial de 2026. Só tem um detalhe, né? Aqui a matéria, ela está falando do segundo turno. Segundo turno, primeiro, como é que a matéria seria se fosse do primeiro turno? No primeiro turno, o empate é entre o presidente Lula e o Flávio Bolsonaro, né? Então,
há um empate técnico entre os dois no primeiro turno. Agora, o Caiado, né, na pesquisa para o primeiro turno, ele está em terceiro lugar com um pouco mais de 3%, 4%. Exatamente, 4%, né? Então, o Caiado é o terceiro, assim, lá embaixo, né? Mas a matéria aqui do Diário da Manhã quer mostrar que o Caiado, se ele for para o segundo turno, ele estaria bem, né? Estaria praticamente empatado também com o presidente Lula. Qualquer um que for para o segundo turno, a tendência do eleitorado brasileiro é essa tendência da polarização, né? De um lado o presidente Lula, do outro lado qualquer um que vier, seja o Caiado, o Zema, né, que é o governador de Minas Gerais, ex-governador, né, que já está aí na pauta como pré-candidato, seja o Caiado, seja o Flávio, seja o Zema, seja qualquer outro de direita, né, vai haver uma polarização. Então, mas de qualquer maneira, né, tá aí a matéria do jornal Diário da Manhã, também o Popular, comemorando o fato de que no segundo turno o Caiado estaria, vamos dizer assim, próximo ao presidente Lula, né? O que mais? 59% querem prisão domiciliar de Bolsonaro, 37% regime fechado, né? Pesquisa também, a maior parte dos brasileiros, 59%, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL deveria cumprir pena em sua casa em vez de voltar para a prisão, segundo pesquisa Datafolha. Os que dizem que Bolsonaro deve voltar para a prisão somam 37%, enquanto 5% não souberam responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Então a discussão aqui, né, se o condenado fica em casa ou se o condenado vai para a prisão, né? Então, outro aspecto da pesquisa, o que mostra também a polarização aqui, né? Porque a maioria aqui que quer ele em casa, naturalmente, é da direita e da extrema direita. O que mais temos aqui? Tecnologia. O portal do jornal Contexto traz o seguinte, a seguinte matéria: tecnologia vira trunfo de Daniel Vilela para impulsionar Goiás. Projetos como Banco Digital, Agência Internacional de Investimentos e Expansão Tecnológica marcam a estratégia de Vilela para ampliar alcance da economia do Estado. Então, o empossado como governador de Goiás no último dia 31 de março, o MDBista Daniel Vilela completou na última sexta-feira 10 dias de gestão. Filho de Magueto Vilela assumiu o Palácio das Esmeraldas, sinalizando nos primeiros atos que já era de esperado. Fará uma gestão de continuidade, mantendo as políticas e a linha institucional do seu antecessor e padrinho político, o agora ex-governador e atual pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Contudo, apesar de já ter deixado claro que seguirá o jeito caiadista de governar o Estado, o que não é uma escolha ruim, uma vez que Caiado deixa a cadeira do Palácio das Esmeraldas com quase 90% de aprovação, mantendo praticamente intocáveis algumas áreas como segurança pública, que foi inclusive uma das únicas partes do alto escalão com quase nenhuma alteração. Então é isso, né? O jornal Opção aqui falando sobre a posse do vice-governador, agora governador Daniel Vilela, ele que assumiu, né, com a saída do Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado precisou se afastar para ser candidato a presidente da República. Chegada de Nunes Marques ao comando do TSE ocorre em momento sensível. Transição antecipada amplia tempo de preparação do Tribunal Superior Eleitoral e coloca a nova gestão diante dos desafios como desinformação, IA e polarização. Então, o Nunes Marques, né, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal ligados pelo Bolsonaro, o Nunes Marques, ele assume a presidência do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é responsável pela administração, a gestão da campanha eleitoral, de todas as campanhas, né? O detalhe aqui é que essa próxima campanha é a campanha que vai escolher o novo presidente da República. Vamos ver aí se o Nunes Marques ele vai ser um presidente tranquilo, né, sereno, ou se vai se envolver aí no debate, esse debate aí da polarização.
Então, a ministra Carmen Lúcia antecipou a sua saída da presidência superior do TSE, né, o Superior Tribunal Eleitoral, muda o ritmo de preparação para as eleições durante o ano e amplia o tempo de transição no comando da Justiça Eleitoral. A eleição de Cássio Nunes Marques está marcada para a próxima terça-feira, 14, portanto, né, com posse prevista para o mês de maio. Ao justificar a medida, a ministra afirmou que a mudança busca garantir equilíbrio e tranquilidade na passagem das funções. Inicialmente, a troca de comando ocorreria apenas em julho. Então, a ministra está antecipando a sua saída, né? Com isso, o ministro André Mendonça deve assumir no mês de maio a liderança do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu já estou voltando. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Mais FM. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 46 minutos. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa, trazendo para vocês as principais informações do dia, né? Na 87.9. Você que está ligado na Mais FM, já gostaria da sua audiência. Nosso programa vai ao 8 da manhã ao vivo, depois nós vamos dar uma coisa ao meio-dia e também às 21 horas. Recesso, né? Estamos de volta. Você que está acompanhando o programa, pode deixar aí, né, seus pedidos. Nosso WhatsApp é 995294013. Você pode usar o WhatsApp para fazer aí a sua reclamação e a sua comunicação, né? Bom, eu tenho aqui alguns pedidos para a questão da iluminação pública, né? Moradores ali na rua Morumbi, no Jardim São Paulo, estão reclamando de um poste que sabe quando pisca no Natal, né? Está piscando, então a lâmpada não funciona, não ilumina, apenas piscando e perturbando lá no próximo dia na Avenida São Paulo, no Jardim Avenida Morumbi, no Jardim São Paulo, né? Eu posso usar pela localização exata. Outro lugar que está com problema é na Avenida Arco Verde, ali em frente ao Empório, próximo à Igreja Batista, Nova Jerusalém. Também a luz está com problema, está apagada. Ali em frente ao supermercado Oliveira, né? Também tem 2 postes lá
tem iluminação, então escuridão danada, a noite no supermercado fica até tarde, né? E é preciso dar um jeito ali na questão da iluminação, ali na avenida principal, próximo ao supermercado Oliveira, certo? Então fica aí o registro, para ver se fica precisando. Outra coisa que chamou a atenção nessa semana, hoje eu não vi, de hoje, mas na semana passada, eu estava reparando aqui no Jardim Veio, um esgoto correndo para todo lado, né? Não sei o que está acontecendo no esgoto da região, e tem vários vazamentos, né? Vazamentos ali em frente, no setor sul, né? Próximo ao supermercado Oliveira ali, uma rua paralela. Semana passada estava vazando lá, absurdo. Já no final de semana tinha diminuído, né? Mas ainda estava tendo vazamento. Outro lugar que tem vazamento, né? Na proximidade da Avenida Arcoveiro. Tem duas também vazamento. Estão entendendo, né? Outro lugar que tem vazamento de esgoto direto, aqui na terceira etapa da Vila Norte, segunda etapa, né? Essa pista que liga o Arco da Famosa é um lugar ali que praticamente o tempo todo tem vazamento de esgoto. Então é um negócio que a caminhada precisa ver, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo com o esgoto nessa região da cidade? Você tem vazamento para todo lado, né? Uma redentina total. Então é um troço que está perturbando, né? Ele vai ser coisa da cidade, mas aqui eu posso dizer que eu estou muito perto, né? Depois vou dar mais uma olhada, vou trazer mais informação que resolveu, né? Várias ruas, vários lugares. Há poucos dias eu estava vazando ali na Avenida Arco Verde, né? Subindo lá no alto da Avenida Arco Verde. Estou vazando lá vários dias, nós falamos aqui, né? Parece que agora deu uma melhorada lá. Mas é um negócio que chama atenção, né? Porque tem tanto vazamento assim aqui na região, hein? Excesso de esgoto, problema na rede, entupimento, né? Alguma coisa assemelhada precisa fazer para resolver o problema, porque ninguém aguenta, né? Ninguém merece ficar suportando a ferventina do esgoto correndo pela rua, né? Aí que a gente paga água caro, paga, né, esgoto caro. Por falar nisso, aconteceu um negócio que é interessante. O hidrômetro aqui da rádio, já tem 2 semanas, o hidrômetro sumiu. Alguém roubou o hidrômetro, alguém retirou o hidrômetro, né? E eu acho interessante porque o hidrômetro ele só interessa para Santiago, né? Será que não tem um sistema para controlar, para saber quando um outro hidrômetro desse é roubado, ele vai ser usado aonde? Quem é que vai usar isso? Né? Então, depois nós vamos ver aí na Santiago como é que a gente faz para registrar, né, e resolver essa questão. Porque o hidrômetro ali simplesmente, ó, desapareceu do nada. Alguém levou o hidrômetro aqui da rádio, querendo deixar a gente sem água, né? Tá certo. Vamos às notícias de Goiás, da cidade, né? Os portais aqui da cidade. Eu começo pelo portal Diário. Portal Diário do município, ele traz a seguinte informação: prazo para pagar IPTU com desconto em Anápolis é prorrogado. Contribuições ainda terão até 15% de redução do valor do tributo em caso de pagamento à vista. O prazo para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto Territorial Urbano, o ITU, né? O ITU é de lotes, o IPTU de imóveis, da construção, em Anápolis, foi ampliado pela Prefeitura. O decreto publicado na edição desta sexta-feira, dia 10, no Diário Oficial do município, estendeu o período de quitação para 30 de abril. Inicialmente o vencimento seria dia 10. Quem pagar o tributo à vista tem redução de 10%. Esse percentual pode somar-se a outros 5% no caso de quem não tem débitos com o município, dentro do programa Contribuinte Legal. Ou seja, o desconto máximo é de 15% do valor do tributo. O novo prazo também vale como data de vencimento da primeira parcela. Então,
aí, né? Quem não pagou IPTU ainda tem até o dia 30 para pagar, ou pagar a primeira parcela, né? Para quem vai parcelar o seu imposto, ou pagar o valor total com desconto. Parcelamento pode ser feito em até 8 vezes, conforme o valor do imóvel, com parcelas mínimas de R$ 161 para pessoas físicas e R$ 483 para pessoas jurídicas. Ou seja, você pode parcelar aí, dependendo do valor do imposto, a parcela não pode ser menor do que R$ 161. Segundo o decreto, a prorrogação considera a necessidade de ampliar o acesso dos contribuintes às formas de quitação e evitar prejuízos daqueles que não conseguiram pagar dentro do prazo inicial. Os boletos seguem disponíveis pelos canais oficiais da Prefeitura, incluindo o site, Portal do Cidadão, atendimento via WhatsApp. Já o atendimento presencial ocorre no Rápido, localizado no Ana Shopping. Então, os boletos seguem disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura, né? Ou seja, no site, Portal do Cidadão e também no WhatsApp. Muito bem, então é isso, né? Prorrogação. Agora eu acho interessante porque a prorrogação é do dia 10 para o dia 30. Já ajuda? Ajuda, né? O ideal é que fosse para o início do mês seguinte, né? 10 do mês seguinte, por quê? Porque a maioria das pessoas recebem seus salários, né? A partir do dia 30, dia 5, né? Aliás, o quinto dia útil é o dia obrigatório para as empresas pagarem funcionários. De qualquer maneira, fica aí o registro, né? Prorrogado o prazo para pagamento do IPTU. Não tem ninguém que não tenha tido alguma confusão com o Banco Master, diz Voz Grau em defesa de Marconi Perillo. Se tiver veracidade, vai impactar de alguma forma as eleições de todos os lados. Analisa o vice-prefeito isso como opção para integrar a chapa majoritária do Tucano. Então, o ex-governador Marconi Perillo aparece numa lista da Receita Federal como sendo um dos políticos contratados junto ao Banco Master. O impacto político em Goiás foi imediato. Pré-candidato ao governo de Goiás e em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, a informação ganhou repercussão. Recém-filiado, considerado uma das grandes apostas tucanas, o vice-prefeito de Anápolis, Walter Vosgrau, minimizou a notícia normalizando o contrato de Perillo com Daniel Varcari. Olhei o jornal e vi um monte de nomes, mas não tive tempo de olhar todos. Vi gente do Bolsonaro, do PT, do MDB, um monte de gente. Isso, quando jogado na mídia, pode comprometer. Tem que ver qual é a defesa de cada um. É isso, né? Eu acho interessante porque o Banco Master, até poucos dias, ele era um banco, vamos dizer assim, sem nenhum questionamento, né? O banco estava funcionando normalmente, é um grande, né? Estava aí crescendo, a todo vapor. Então, para quem teve algum tipo de relacionamento com o banco, anterior às denúncias, a defesa é essa, né? Quem é que ia saber que o banco estava na bagunça que estava, né? Como é que alguém que fez contratos, que tinha convênios lá com o banco, ia saber que o banco estava na situação que estava? É a mesma coisa, né? Quantas pessoas tem aqui hoje relação com os bancos atuais, que estão aí, né? Principais bancos. Se houver um problema aí de esquema e como aconteceu com o Master, quem é que vai saber, né? Então, não sei até onde esses contratos de advogados, de assessores, de banco tem a ver com as falcatruas, né? Por exemplo, eles fizeram parte de algum tipo de golpe também, ou eram apenas funcionários ou prestadores de serviço para o banco, né? É um negócio muito relativo, né? Mas de qualquer maneira atrapalha, né? De qualquer maneira esse assunto incomoda. Vamos ver que temos mais. O Portal 6 fala das obras de pavimentação do viaduto do Recanto do Sol. Diz que entra uma fase final essa parte de asfalto, né? Do viaduto Recanto do Sol. Aqui tem uma foto. O viaduto parece que está faltando uma parte, né? Essa foto aqui tá certa? Depois a gente vai ver. Tem que passar lá para o senhor de trazer.
O serviço foi iniciado na quinta-feira, dia 9, finalizado na sexta-feira, dia 10, conforme informou a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Apesar disso, a liberação total do tráfego ainda depende da execução de etapas complementares, que incluem a instalação de defensas metálicas, implantação de sinalização viária e a finalização do sistema de drenagem fluvial da trincheira. Ou seja, a obra avança, mas ainda está longe de ficar pronta, né? Totalmente pronta. Bom, esses dispositivos são fundamentais para reduzir o escoamento superficial da água da chuva e minimizar os riscos de alagamentos, garantindo mais segurança para o motorista e pedestres que utilizam o trecho. Com o fluxo da rodovia já operando em 2 pistas sobre viadutos, a obra entra agora na última fase, que contempla a execução das rampas de acesso, etapa necessária para a conclusão integral da estrutura. É isso, né? Falta a rampa de acesso. Na verdade, não está pronto, né? Vai ficar pronto ainda, vai levar um tempo, né? Mas, de qualquer maneira, né? O fato da obra estar andando é bom a gente acompanhar. O portal Contexto fala o seguinte: Supergripe avança e acende alerta nacional para vacinação e prevenção. As preocupações aqui com o avanço da chamada Supergripe tem mobilizado autoridades de saúde de todo o Brasil diante do aumento expressivo dos casos de mortes. Dados recentes apontam o crescimento de 36,9% nos óbitos associados à influenza A nas últimas semanas epidemiológicas, refletindo a elevação dos quadros de síndrome respiratória aguda grave em diversas regiões. A maioria dos estados apresenta tendência de alta, com níveis de classificados entre alerta de alto risco. Além da influenza, outros vírus respiratórios também preocupam. O rinovírus lidera a incidência de casos positivos, seguido com influenza A, pelo vírus sincicial respiratório. A Covid-19, embora com menor participação, também registra números significativos. Então é isso, né? Nós tivemos aí o dia da vacinação, mas as vacinas ainda estão disponíveis nos locais de atendimento de saúde, né? A vacina ofertada pelo SUS é segura, protege contra os principais vírus em circulação. Paralelamente, especialistas reforçam medidas preventivas como o uso de máscaras em locais fechados, higienização frequente das mãos e isolamento em caso de sintomas. A combinação dessas ações é considerada essencial para reduzir a disseminação e proteger a população mais vulnerável. Então, é isso, né? Tem vacina nos postos de saúde e é preciso vacinar, né? A vacina ajuda a evitar que você pegue a gripe, ou se você pegar, ela vai ser mais branda, né? Vamos aí recorrer à vacina aí, né? Vacinaria ainda, né? Já nesse período, né? O dia da vacinação, mas vou fazê-lo, né? Vamos nos vacinar. A vacina é fundamental para evitar a gravidade da doença, né? É de graça, é só ir lá no posto de vacinação. Se você não pode ir, peça alguém para te levar, né? Se é idoso, está em dificuldade, peça alguém para levar no posto de saúde. Se não pode ir no posto de saúde, ele fica aí, né? Se tem uma equipe que vai nas casas fazer a vacinação. Então é isso, não fique sem vacina, porque a doença, a gripe está vindo aí mais forte, certo? É isso aí, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Eu agradeço a você que está comigo em 87.9, para você que nos acompanha nas redes sociais, nosso abraço. Se você gostou do programa, compartilha, divulga, né? Compartilha aí com seus amigos, tá certo? É isso aí, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus assim nos permitir, neste mesmo horário aqui na Rádio Mais FM 87.9. Um abraço para você, boa semana, que Deus nos dê uma semana de muita alegria, de muita paz e muita saúde, né? Saúde é o que interessa, o resto
Não tem pressa. Um abraço para você. Até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. ZYT 210, canal 200, Rádio Mais